A videoaula de hoje é fácil venda de bolos caseirinhos, vulcão e fatias. Nós vamos aprender hoje a fazer uma massa pão de ló de chocolate, uma massa pão de ló de baunilha, recheio Oreo e ninho. Vamos lá aprender a fazer essas delícias? A primeira massa que nós vamos fazer hoje é a massa de pão de ló amanteigada. É uma massa muito simples, fica uma massa muito boa, fofa e elástica, porém ele tem alguns passos que tem que ser seguido para a gente obter uma boa massa no final. Para começar, nós vamos colocar na batedeira 6 ovos e 200 gramas de açúcar refinado, ou 1,5 xícaras também, para quem não tem uma balança. Eu vou colocar para bater até dobrar de volume por 15 minutos. Esses 15 minutos são muito importantes para o resultado final da massa, tá bom? Na metade do processo eu vou parar a batedeira e vou acrescentar algumas gotas de baunilha. A baunilha é a gosto. Eu vou colocar 7 gotinhas. E agora eu vou terminar de bater. Enquanto isso, vocês deixam o forno aquecendo a 180 graus. Bom, passados 15 minutos, a nossa massa de ovos com açúcar vai estar assim, ó, neste ponto. Ó. Ela cai, mas ela se mantém firme. Ó. Esse é muito importante para quem vai fazer um pão de ló. Eu vou parar de bater e vou acrescentar o restante dos meus ingredientes. Aqui eu tenho 200 gramas de trigo peneirado e 10 gramas de fermento. Eu vou misturar os dois. Já deixar misturadinho. Aqui eu tenho 100 gramas de leite e 100 gramas de margarina derretida. Eu vou misturar os dois também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogando um pouco do meu trigo e vou mexendo de baixo para cima e jogo um pouco do meu leite com a manteiga. Eu vou mexendo delicadamente de baixo para cima para envolver todos os ingredientes, mas sem bater demais para não perder a espuma dos nossos ovos. Bem simples, sem segredo. Terminei com 3. Vou colocar o restante da minha manteiguinha aqui. E vou acrescentar os poucos. Eu posso fazer isso com o batedor da batedeira se não tiver um fouet em casa. O restante da minha manteiga. E agora é só terminar de mexer. Bom, eu já terminei de envolver todos os restantes dos meus ingredientes. A nossa massa está uma massa bonita, ó, cremosa. Ele perde um pouquinho do volume, mas não tanto. E agora eu vou colocar na assadeira. E na assadeira eu tenho um passo muito importante. Eu vou untar a minha assadeira
somente o fundo da assadeira, não as laterais, e vou colocar um papel manteiga ou um papel toalha no fundo. No caso nosso, eu estou com um papel toalha no fundo, só com manteiga. Porque se eu unto as laterais, a tendência do bolo murchar é muito grande. Eu vou colocar a metade aqui. No outro restante, eu vou colocar um pouquinho de canela a gosto, e vou misturar para fazer o bolo de churros. Vou fazer um bolo piscininho de churros. Eu tenho essa forma especial, que é a forma do bolo piscininha. Eu untei só o fundo, porém eu não coloquei o papel, porque essa forma ela não me deixa colocar, ela me impede, porque ela tem essas laterais. E não untei as laterais em cima. Agora eu vou levar para assar e quando estiver prontinho eu volto para mostrar para vocês como ficou a massa. Para a massa de pão de ló de chocolate, assim como a de baunilha, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar para bater durante 15 minutos, 6 ovos e 200 gramas de açúcar. Porém, a gente vai acrescentar o cacau em pó. Eu estou usando aqui o cacau em pó 50%. Se eu for usar o cacau 50%, eu vou colocar 50 gramas. Se eu for usar o cacau 75%, eu vou usar 35 gramas. E se for usar o cacau 100%, são 25 gramas apenas. Tá bom? Agora eu vou colocar tudo para bater. Bom, passou os 15 minutos, nossa massa de chocolate, ó, assim como a outra, tá bem cremosa e consistente, ó. Agora nós vamos dar continuidade. Aqui. Agora eu vou misturar todos os secos, o fermento, o chocolate. Essa massa ela vai ser saborizada com chocolate, por isso não colocamos a baunilha nela. Deixa bem misturadinho, porque aí a gente mexe menos ali dentro. Se aqui já estiver bem misturado. E aqui a mesma coisa. Vamos misturar o líquido no líquido. Agora vamos misturando aos pouquinhos. Delicadamente.
parte, em 3 etapas. Até você sentir que está bem misturadinho. Sentiu que está misturadinho, pode parar de mexer. Não tem necessidade de mexer mais. Quanto menos mexer, melhor. Acho que a minha chegou. Agora eu vou distribuir. Eu vou colocar essa massa nessa forma aqui de bolo inglês, que depois nós vamos usar para fazer o nosso bolo em fatia. Então eu já vou assar diretamente aqui. Vou colocar até a metade da forma. O restante eu vou distribuir nessas forminhas pequenininhas. Agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 40 minutos. Isso vai depender do forno de vocês, que cada forno tem uma temperatura que não é muito exata. Então a gente conhece o nosso forno, então a gente calcula mais ou menos isso, uns 40 minutos para ficar pronta a massa. A primeira massa que fizemos, a pão de ló de baunilha, ela rendeu essas 3 formas. Esse aqui é o que nós colocamos a canela, que vai virar nosso bolo piscininha de churros, e rendeu mais esses 2. Ele assou por mais ou menos 43, 44 minutos, é a média de assar um bolo no forno. Então, é isso. A segunda receita de recheio é a recheio de Oreo. Para começar, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um pacote de biscoito Oreo. Eu vou ter que dividir esse biscoito ao meio, retirar o recheio e depois eu vou quebrar esse biscoito em pedaços pequenos. Daqui nós vamos para o fogo e vamos misturar o leite condensado, o creme de leite e o recheio. Vamos fazer um creme e em seguida misturar os biscoitos. Depois de frio, nós ainda vamos acrescentar meia xícara de chá de chantilly batido. Bora lá pro fogo? Agora nós vamos fazer o recheio de biscoito Oreo. Essa é a primeira parte dele e a segunda parte, depois que ele esfria, a gente mistura o chantilly. Então aqui eu tô jogando o leite condensado, os recheios nós retiramos do biscoito e o creme de leite. Agora eu vou mexer aqui até dar o ponto e depois eu volto para mostrar para vocês o ponto aonde que a gente vai misturar os biscoitos. Pronto, pessoal, chegamos ao ponto. Esse aqui é o ponto que nós queremos. A partir de agora, eu vou desligar esse fogo e vou misturar os biscoitos. E vou reservar. Ó, eu faço assim, pego uma colherada, jogo por cima e vejo se ele vai ficar um montinho que logo vai se desmanchar. Esse é o ponto. Misturadinho. Agora eu vou colocar para esfriar. É um recheio de leite ninho. Para isso nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite,
7 colheres de sopa de leite ninho, meia xícara de leite, 1 colher de sopa de trigo e 1 colher de sopa de manteiga. Agora nós vamos fazer o recheio de ninho. Aqui, como eu já havia dado a dica para vocês antes, eu vou colocar todos os secos no meu leite condensado e vou misturar. Isso com o fogo desligado, tá? Depois que eu vou ligar o fogo. Bem misturadinho, ó. Nem uma pelotinha, lisinho. Agora eu vou colocar creme de leite. Meu fogo ainda está desligado, não liguei não. A quantidade dos ingredientes está na descrição do vídeo. Leite e manteiga. Agora que eu vou ligar meu fogo. Eu já liguei meu fogo, agora eu vou ficar aqui mexendo até dar o ponto. Quando nós chegarmos ao ponto, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, esse é o ponto, ó. Quando eu levanto, eu jogo por cima e ele fica e não desce, ó. Então, nós chegamos ao ponto do nosso recheio de ninho. Agora nós vamos começar a rechear o nosso bolo de fatia. Esse é aquela massinha de pão de ló que nós fizemos. Ela já esfriou. Eu vou retirar da forma. Ela tira super fácil. Nós vamos retirar o papel. Olha que prático. Eu vou virar o bolo. Ele é um bolo bem maleável, um bolinho bom de trabalhar. Eu vou cortar 3 camadinhas desse bolo, o mais igual possível. Cortei uma, agora eu vou cortar a segunda. Vou tirar isso daqui, é mais fácil para mim. Eu consigo visualizar melhor. É uma massa bem maleável, ela não quebra fácil. Muito boa de trabalhar essa massa. Agora, eu vou pegar a mesma forma que nós assamos o bolo. Vou pegar uma sacola, dessa sacola plástica que a gente usa para guardar alimento na geladeira, que a gente usa para congelar, e vou colocar aqui no fundo da minha assadeira. Agora eu vou colocar a primeira camada de bolo, eu vou inverter. Vou colocar aqui e vou arrumar. E vou molhar. Essa calda que eu estou usando é uma calda que eu uso 70% água e 30% leite condensado. Eu posso fazer uma misturinha também com creme de leite, leite de coco, dependendo do sabor do bolo, né? Para regar, aí vai a gosto. Essa aqui é a mais básica de todas e dá super certo. Pronto, meu bolo tá bem molhadinho, não umedeci muito, não pode encharcar, tá? Que eu vou umedecer todas as outras partes, então é importante não encharcar essa última. Agora eu vou fazer
vou fazer o recheio de hora. Vou terminar, né, no caso. Vou deixar aqui e vou misturar aqui, ó, uma xícara de creme de chantilly batido. E agora eu vou misturar aqui. Agora eu terminei de mexer. Olha que linda que fica esse recheio. Agora nós vamos rechear com uma boa camada. Esse bolo fatia, o bonito dele é que ele tem uma camada generosa de recheio, né? Na hora que corta, fica aquele bolo lindo, aquele recheio lindo, grandão, direitinho. E vou colocar a outra camada. Vou molhar novamente. Bem molhadinho. Eu testo no dedo, eu coloco a mão assim, ó. Eu vejo que tá bem úmido, porém não tá encharcado demais. Agora eu vou com o recheio de ninho. Esse recheio de ninho fica ótimo para acompanhar uma geleia de morango. Bem lisinho. E eu vou colocar a última camada de bolo. Vou dar uma regada. E tá pronto, tá montado, né? O nosso bolo, que ele vai virar o nosso bolo de fatias. Eu vou fechá-lo direitinho e vou colocar para gelar por pelo menos umas 4 horas antes de cortar. Agora daqui ele vai para a geladeira. Agora nós vamos para a parte final, que é embalar o nosso bolo de fatia. Eu vou retirar ele aqui em cima da minha bailarina. Para isso que a gente tem que colocar o papel, o plástico, que fica bem mais fácil da gente retirar. Olha que lindo que fica. E eu trouxe aqui para vocês também uma sugestão de embalagem. O legalzinho é fazer nessa embalagenzinha aqui, ó. Porém, o bom é quando a gente acha ela com a parte transparente em cima. Eu não consegui achar, só consegui achar com essa parte aqui, ó, a parte que fecha normal dela. Mas essa não é legal. Porque o interessante é quando o seu cliente consegue ver o que tem dentro. Quando ele consegue ver o bolo, ele consegue ver, identifica o que tem lá dentro, é muito mais fácil você vender do que vender uma coisa tapada. Aí vocês fazem sempre a medição do fundinho da embalagem. Eu vou pegar sempre uma embalagem e vou montar meu bolo aonde que sobre pelo menos um espacinho para eu terminar de finalizar ele aqui dentro. Eu vou cortar e vou montar um pra gente fazer juntinho. Meu bolo de fatia tem que cortar pelo menos um dedo de espessura, para ele ficar uma fatia bem bonita. Vou colocar dentro. Acho que eu cheguei esse aqui para lá, pra gente finalizar aqui junto.
Mantenha a embalagem sempre bem limpinha. Vai ficar um bolo bem bonito. Vou chegar aí pra cá. Posso cortar uma espessura maior também, se eu quiser. E vou finalizar ele aqui, ó, com chantilly, como se fosse a cobertura de um bolo normal. Aí eu terminei aqui com chantilly, né? E vou enfeitar. Bem bonitinho, para chamar bastante a atenção do meu cliente, pra gente vender bastante. Um brigadeirinho bem. Vou colocar 2. Aí a decoração é a gosto. Vou botar aqui, fica melhor. Pronto, ó. Que bonitinho. Aí é só fechar, lacrar, colocar um adesivinho. Tá vendo que eu falei sobre essa? Quando você consegue ver, é mais fácil. Mais fácil você vender do que você vender alguma coisa que tá tapada e ninguém vê. E tem essas sugestões de embalagem para vocês. Essa é uma embalagem muito interessante também. Ela tem um lacre aqui, ó. Uma vez fechado, não abre mais. Só vai abrir depois que romper esse lacre aqui. Essa é uma embalagem muito interessante para venda também. Agora nós vamos finalizar o nosso bolo piscininha. Caseirinha piscininha. Essa é aquela massa que nós colocamos a canela. Massa de pão de ló que nós colocamos a canela. E essa é aquela forma de bolo piscininha. Que bonitinho. Para rechear, como é um bolo de churro, nós vamos rechear com doce de leite. Para isso, eu cozinhei uma lata de leite condensado, cozinhei por 45 minutos e eu vou colocar um pouco dela aqui e vou misturar com creme de leite. Aí creme de leite pode ser a gosto, né? Depende da textura que você vai querer do seu bolo. Aí eu vou só fazer essa mistura. Pronto, eu já misturei o leite condensado no creme de leite, até eles ficarem bem homogêneos, né? Já estão todos muito bem misturados. E eu vou colocar aqui dentro da piscininha. Porque o charme desse bolo é quando você corta e ele escorre assim como o vulcão. Agora, para decoração, eu vou colocar um pouco do doce de leite no saco de confeitar e vou fazer uns biquinhos em volta. Agora eu vou começar fazendo umas pitanguinhas de leite condensado em toda a volta do bolo para decorar. Pronto, agora nós terminamos a decoração do bolo piscininha e temos um caseirinho de churro. Agora nós vamos fazer a massa do bolo de cenoura. A massa do bolo de cenoura ela é muito simples. Nós vamos começar jogando a cenoura. Aqui eu tenho 3 cenouras médias, mais 4 ovos, uma xícara de óleo. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar o açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar também. Muitas pessoas erram na receita do bolo de cenoura. Falam, ah, meu bolo de cenoura fica parecendo pudim. Meu bolo de cenoura não fica fofinho. É o excesso de cenoura. Não precisa colocar muita cenoura. É um bolo de cenoura, mas não pode exceder na quantidade. Agora nós vamos bater.
Pronto. Eu vou bater até eu não ver mais nenhum pedacinho de cenoura no copo do liquidificador, porque senão ele fica aparecendo na massa e não vai ficar uma massa muito bonita, né? Aqui eu vou misturar o fermento no trigo. E vou misturar a este líquido. Eu posso tirar esse líquido e colocar numa vasilha maior e misturar na mão, como também eu posso ir jogando direto aqui aos pouquinhos. Aí isso depende da sua habilidade. Eu vou colocar aos pouquinhos. É só colocar, mexe e bate. Não precisa bater muito. Eu coloco mais um pouquinho. E a última parte. Agora essa parte que eu vou bater, vou deixar misturar um pouquinho e depois eu volto com a espátula para tirar aquelas partezinhas que ficam agarradas na parede do liquidificador. Bom, pessoal, o nosso bolo está pronto. É um bolo muito rápido, muito fácil. Não tem segredo nenhum fazer um bolo de cenoura. Olha que massa linda que fica. Agora, uma forma com furo no meio, que ele vai virar nosso bolo vulcão. Quando a gente desenformar, a gente vai rechear ele. Untada e enfarinhada. Agora eu vou levar ele ao forno por pelo menos 40 minutos, ou até que eu encoste a mão nele e a massinha abaixa e volta. Eu não preciso furar meu bolo. Eu encostei a mão nele, ele desceu e voltou, eu sei que a minha massa está pronta. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Recheio do bolo vulcão, que é o bolo de cenoura. Para começar, eu tenho uma diquinha para vocês. Aqui nesta panela, eu tenho uma caixa de leite condensado. Eu já coloquei aqui direto, por quê? Para eu dar uma dica muito interessante para vocês. Toda vez que eu for fazer uma receita que tiver leite condensado e tiver algum pó, algum seco, eu vou colocar direto no leite condensado, vou mexer, porque ele vai envolver melhor, não vai dar nem uma bolinha, nem uma pelotinha na sua receita. Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho uma colher de sopa de trigo. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de cacau em pó 50%. Vou colocar aqui também e vou mexer para envolver tudo muito bem. Depois que eu fizer isso, que eu vou para o fogo. Porque se eu tentar fazer isso no fogo, jogar leite ou jogar qualquer outro tipo de coisa, vai ficar muito mais difícil para eu trabalhar essa receita. Pronto.
totalmente envolvido, não tem nenhuma bolinha, nem uma pelotinha, nem um resíduo de nenhum dos dois ingredientes que eu coloquei, o trigo e o cacau em pó. Agora daqui a gente vai para o fogo. Agora no fogo vamos dar continuidade ao nosso recheio do bolo vulcão. Eu vou só terminar de acrescentar o restante dos ingredientes. A quantidade dos ingredientes está na descrição do vídeo. Eu coloquei creme de leite, 150 gramas de chocolate meio amargo, uma colher de sopa de manteiga, leite. Agora nós vamos mexer e vamos esperar dar o ponto. Quando começar a dar o ponto, eu volto no vídeo para mostrar para vocês. Bom, o nosso recheio já deu ponto, é esse ponto que a gente quer. Não mais grosso do que isso, porque senão ele pode engrossar muito e não fazer um bolo vulcão. Na hora que cortar ele está totalmente duro. Então nós vamos parar por aqui. Agora vamos fazer o nosso bolo vulcão de cenoura. Na forma. Bem soltinho. Eu vou colocar ele assim, cabeça para baixo, e vou encher o meio dele com aquele recheio que a gente fez de chocolate todo. Até ele cair. A espessura do seu recheio, você decide na hora que você for fazer. Se você fizer mais líquido, é só tirar do fogo um pouquinho antes. Hoje, como o nosso tempo está um pouquinho frio, o meu endureceu um pouquinho mais. Mas ele tá super cremoso. A única coisa que não pode é um recheio duro. Começou a cair. Agora eu finalizo com um pouquinho de brigadeiro, granulado, né, no caso, ou raspinhas de chocolate. Olha que lindo.